Para tanto, eu convido os irmãos que abram suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versos 1 e 2. Romanos 13, versos 1 e 2. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versos 1 e 2. Vamos ler todos juntos esses dois versos. Esperar todo mundo encontrar. Todos encontraram? Vamos ler todos juntos, versos 1 e 2. Leamos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Amém. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por essa noite, por esse momento agora de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor mesmo nos conduza, nos direcione ao perfeito entendimento das Tuas Escrituras, da Tua vontade para nós enquanto cristãos, enquanto servos do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acho que todos concordam quando eu digo que há vários anos nós já vivemos aqui no nosso país uma política bastante conturbada, né? Um momento de muita instabilidade em nossa situação política. De forma geral, mas de forma ainda mais especial, creio que na esfera federal. Nos últimos 10 anos, aí, se nós fizermos a retrospectiva, só nos últimos 10 anos nós vivenciamos, na lista dos nossos presidentes, um impeachment, 2 prisões, uma descondenação e a eleição do descondenado. Acho que isso, por si só, em 10 anos, todos esses acontecimentos mostram como nós vivemos uma situação instável e conturbada na nossa política do nosso país. E nós, cristãos desse século, dessa era, nós não temos o mesmo privilégio que talvez cristãos de 2, 3 décadas, 4 décadas atrás, que podiam simplesmente se manter isentos da discussão política, fora dessa discussão. Nós não temos mais esse privilégio, porque a discussão política, essa situação conturbada exige de nós, irmãos, posicionamento, exige de nós reafirmarmos a nossa real lealdade. E claro que nos questionamos muitas vezes, diante das várias situações, dos vários acontecimentos políticos estranhos, nós nos questionamos como nos posicionar, como reagir ao estado de coisas atual que nós vemos na nossa política. Como nos posicionarmos como cristãos. E como não só nos posicionarmos, mas como de fato agirmos. Que reações devemos ter enquanto cristãos. E, portanto, eu trouxe o estudo dessa noite baseado nesse livro. O livro escrito pelo pastor Franklin Ferreira, um pastor lá de São José dos Campos, pastor batista, reformado, bastante conhecido, muito culto, que tem por título Contra a Idolatria do Estado, o papel do cristão na política. É um livro no qual ele aborda de forma um pouco mais aprofundada esse posicionamento cristão dentro da política, não só de forma específica do nosso país, mas enquanto de forma geral. E esse estudo eu trago baseado no capítulo 2 desse livro. O capítulo 2 desse livro é um tratado bastante resumido da Carta aos Romanos, o que tem por título A Carta de Paulo aos Romanos, o poder do Evangelho e os limites das autoridades estabelecidas. Portanto, o autor do livro traz essa argumentação, né, durante todo o livro, baseado, claro, nas Escrituras, baseado nos textos bíblicos, a nos direcionar, a nós como cristãos, a como melhor responder essas perguntas. Como reagir ao estado de coisas atual, como nos posicionarmos enquanto cristãos diante da política lá fora. E, meus irmãos, então, o texto lido de Romanos 13, versos 1 e 2, que nós lemos, falando
dessa obediência às autoridades, dessa sujeição que devemos ter às autoridades, muitas vezes é usado como base para justificar uma postura bastante passiva do cristão em relação a muitas vezes o abuso da autoridade estatal. Muitas vezes um texto como esse, onde fala que devemos ser sujeitos às autoridades, muitas vezes nos leva a uma postura mais passiva do que de fato as Escrituras exigem de nós enquanto cristãos, frente a governos que extrapolam o seu papel, que extrapolam a autoridade que de fato foi confiada por Deus a essas autoridades. Nós temos um histórico no nosso cristianismo de uma rejeição, muitas vezes, a posicionar-se politicamente, a falar de política, a envolver-se de fato na esfera pública. O nosso cristianismo é muito influenciado por esse histórico de rejeição, de aversão a isso. E que nos levou a um sentimento, um senso de que a mensagem do Evangelho ela é apolítica, ela não tem relação com a política, ela não tem aplicação à vida política, à vida pública, à esfera pública. A mensagem do Evangelho ela é tratada aqui, dentro da igreja, para indivíduos, mas ela não tem uma mensagem que deve ser aplicada à esfera pública e especialmente da política. No entanto, o autor do livro, o pastor Franklin, traz um entendimento, a partir do próprio contexto da carta de Paulo aos Romanos, que nos leva a um entendimento diferente e nos leva a melhor enxergarmos a visão política do Evangelho. Então, partindo então do contexto em que a carta foi escrita, nós começamos a detalhar um pouco melhor essa argumentação do autor. Qual era o contexto social e político da carta de Paulo aos Romanos? A carta de Paulo aos Romanos foi escrita entre os anos 55 e 57 depois de Cristo. Então, quase aí 6 séculos após Cristo, pouco depois do imperador Nero assumir o principado de Roma em outubro de 54. Então, poucos anos após o imperador Nero assumir o Império de Roma. E o Império Romano, como sabemos, provavelmente foi, se não foi o maior, mas um dos maiores impérios da história em termos de extensão territorial. Nessa época da escrita da carta de Paulo aos Romanos, a extensão territorial do Império de Roma estima-se que chegava à casa dos 4 milhões de quilômetros quadrados. Isso é cerca de metade da extensão do nosso país. Metade de uma nação como o Brasil era o Império Romano, era o território debaixo do governo de Roma. Então Paulo se dirige nessa carta aos cristãos que estão situados na capital desse império, em Roma, no centro desse poder, desse império que foi provavelmente, possivelmente, o maior da história e que ainda estava em expansão na época em que a carta foi escrita. E é importante também entendermos não só esse contexto histórico, mas o contexto também da composição da igreja de Roma. Como se caracterizava essa igreja a qual Paulo escreve essa carta? A igreja em Roma, irmãos, provavelmente foi fundada por judeus convertidos ao Evangelho por ocasião de Pentecostes, o evento descrito ali no livro de Atos, capítulo 2, quando judeus de várias partes, de várias nações, se reúnem em Jerusalém para festejar a festa de Pentecostes, e por ocasião do derramamento do Espírito Santo há uma conversão generalizada de judeus de todas as partes. E muito provavelmente judeus de Roma convertidos nesse episódio regressam então a Roma e formam essa comunidade cristã em Roma. E naturalmente, por estarem em uma cidade gentia, fora dos domínios de Israel, a comunidade passa a agregar também gentios, romanos. Em 49 depois de Cristo, há um episódio que é descrito, inclusive no livro de Atos, capítulo 18, que é a expulsão dos judeus de Roma pelo imperador Cláudio, no ano 49 depois de Cristo. Então, por um tempo, os judeus são expulsos de Roma. Ou seja, a igreja, pelo menos por um tempo, ela passa a se compor essencialmente por gentios. E cresce a partir dos gentios convertidos ali de Roma. E, naturalmente, tensões
nascem, tensões surgem entre esses dois grupos, judeus e gentios, congregando juntos. Há várias discussões entre esses dois grupos, muitas delas, inclusive, tratadas tanto em Romanos como também em Atos. Aqui, na carta de Paulo aos Romanos, por exemplo, no capítulo 14, nós vemos Paulo tratando da questão da guarda de dias, da observação de dietas, coisas que eram típicas dos judeus, e ele tenta então conciliar, apaziguar esses dois grupos. Judeus com suas práticas ainda do judaísmo, seus costumes, querendo exigir dos gentios que fizessem o mesmo, enquanto que os gentios já não vêm desse mesmo contexto. Então há toda uma tensão entre esses dois grupos que Paulo precisa tratar na carta aos Romanos. Paulo então tem que lidar nessa carta com essa característica diversa da igreja, multiétnica, grupos de diversas origens, de diversas nacionalidades. Ele tem que lidar com essa situação, mostrando como o alvo do evangelho é criar uma comunidade diversa, multiétnica, tanto de judeus como de gentios, mas todos igualmente salvos pela graça, convivendo, regrados então, pela caridade, pelo altruísmo, sem distinção. É isso que Paulo exorta os irmãos para que se tratem mutuamente com caridade. Aquele que é gentio entenda o judeu e a sua origem, os seus costumes. Aquele que é judeu entenda o gentio e os seus costumes e as suas práticas e os seus hábitos. Em outra carta, a carta aos Gálatas, Paulo traz essa exortação. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo traz essa mensagem de que, olha, vocês são todos irmãos, das mais diversas origens. Não há mais distinção, não há por que fazer essa distinção entre judeu e grego. Todos são salvos pela mesma graça, pelo mesmo evangelho. Então, meus irmãos, esse é um pouco do contexto daquela igreja, em meio à capital do império que talvez foi o maior e mais poderoso da história, pelo menos em extensão e domínio, uma igreja multiétnica, com pessoas de diversas origens, diversas nacionalidades, gentios, judeus, e Paulo precisa tratar dessa situação, mostrando como todos são iguais, igualmente salvos pela graça de Deus, todos são igualmente alvos da graça de Deus. Esse é um pouco, então, do contexto da carta. E dentro desse contexto é que Paulo traz a mensagem da carta aos Romanos. O autor do livro, pastor Franklin Ferreira, argumenta que os 7 primeiros versículos dessa carta, ou seja, Romanos 1, de 1 a 7, oferecem um resumo de todo o conteúdo da carta. Vamos abrir lá então Romanos 1 e ler os versos de 1 a 7. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Romanos 1, de 1 a 7. Prefácio e saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, o autor argumenta que esses 7 primeiros versículos é um resumo de toda a carta. O resumo do propósito da mensagem de Paulo de desenvolver a mensagem de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus com poder, como ele diz no verso 4. Ele é o Messias da linhagem de Davi, como vemos aí no versículo 3. E Jesus Cristo é esse
que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos e, portanto, tem total supremacia sobre todos. Ele, Jesus Cristo, é de uma linhagem real. Ele é o Messias da descendência de Davi. E após a sua ressurreição dos mortos, ele recebe um nome que está acima de todo nome. Como diz aí no verso 4, ele foi designado, ele foi nomeado Filho de Deus com poder. E Paulo vai trazer então esse resumo do Evangelho, dessas boas novas de salvação. E ele vai detalhar mais à frente no verso 16, texto bastante conhecido nosso, né? O verso 16 do capítulo 1. Ele vai falar: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele fala desse Evangelho, que é Jesus Cristo, morto, ressurreto, filho de Davi, que tem todo o poder. Ele é o Filho de Deus com poder. Esse é o Evangelho que tem poder. E veja, Paulo usa, ao fazer essa sustentação da mensagem do Evangelho, ele usa expressões, palavras, termos que são diretamente relacionados ao contexto dos destinatários da carta, esses cristãos que estão lá em Roma. Essas palavras que são repetidas aqui são palavras que são diretamente relacionadas ao contexto dos cristãos de Roma. Paulo fala por diversas vezes aqui a palavra poder. E foi designado Filho de Deus com poder. O Evangelho é o poder de Deus. Veja, cristãos vivenciando o auge do poder de um império pagão, o Império de Roma, testemunhando e vivenciando imenso poder sendo mostrado, né, a eles diariamente, o poder de Roma, o poder do imperador. Paulo sustenta que, na verdade, o verdadeiro poder está na mensagem do Evangelho. Ele diz: o Evangelho é o poder de Deus. A própria palavra Evangelho, no grego, era também uma palavra direcionada e relacionada ao contexto dos cristãos em Roma. O Império Romano já possuía um evangelho, entre aspas. Essa palavra evangelho, que significa boas novas, era atrelada à notícia levada por um arauto do rei. Quando o imperador ia visitar uma cidade, costumava-se enviar um mensageiro que ia à frente do cortejo anunciar à cidade a chegada do imperador. E isso era chamado o evangelho. Essas boas novas de que o imperador, aquele que detém o poder, está chegando para visitar a nossa cidade. E Paulo vai usar o Evangelho como sendo as boas novas da chegada de Cristo. Mas veja, palavras que eram relacionadas ao contexto dos cristãos de Roma. Paulo se apropria de uma linguagem política ao falar de poder, ao falar de Evangelho. Ele se apropria de uma linguagem de termos políticos, da política de Roma, e aplica a Jesus. Ele é quem tem todo o poder. O Evangelho são as boas novas dele, da chegada dele, de Jesus Cristo. Mostrando então que ele é quem tem todo o poder e supremacia e não Roma. Seguindo a leitura da carta aos Romanos, irmãos, se nós formos aí, ainda no primeiro capítulo, para o verso 20, dos versos 20 a 23, nós vamos ver Paulo trazendo a argumentação quanto à ira de Deus aplicada aos poderosos. Romanos 1, do 20 ao 23. Paulo diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Nesse trecho da carta, Paulo vai falar sobre a revelação geral de Deus na criação
e como o homem natural rejeita essa revelação, passando a adorar a criatura ao invés do Criador. É normal nós aplicarmos essa passagem a povos bárbaros, a povos indígenas, né? Pensarmos sempre nesse contexto de pessoas que não receberam a revelação especial, mas receberam a revelação geral. E mesmo assim rejeitam a Deus e por isso são indesculpáveis. Mas Paulo escreve a cristãos em Roma. Será que seria essa associação que os cristãos em Roma fariam dessa passagem? É interessante que Paulo vai falar então do culto à criatura ao invés do Criador. Ele fala no verso 23 do culto à imagem do homem corruptível, a imagem de aves, quadrúpedes e répteis. O culto à imagem de homem corruptível. E é interessante vermos no contexto, então, de Roma, como era o imperador que exigia esse culto à imagem do homem corruptível. O culto ao imperador já era disseminado pelas províncias do mundo romano nessa época, na época do Novo Testamento. O culto à figura do imperador. As estátuas, as moedas, as efígies, né, fazendo referência a essa figura do homem corruptível na pessoa do imperador. Comumente, o imperador de Roma, após a sua morte, era deificado, endeusado. Ele era tratado como um deus após a sua morte. Muitas vezes, e frequentemente, ele passava a ser chamado Filho de Deus. Esse título era aplicado ao imperador após a sua morte, ele passava a ser um objeto de culto. O primeiro imperador que exigiu ser cultuado em vida foi o imperador Domiciano. Ele exigiu ser chamado ainda em vida, não esperou nem morrer. Ainda em vida exigiu ser chamado Senhor e Deus. E esse imperador foi justamente o que estava no poder na época da escrita do livro de Apocalipse. Essa figura era muito provavelmente a que João tinha em mente quando falou da besta que emerge do mar. O governo que exige culto e adoração a si. E nesse contexto da adoração ao imperador, a figura de homem corruptível, como Paulo fala aqui, é que cristãos foram perseguidos. Cristãos foram considerados, pasmem, né, ateus, porque em meio ao culto a uma figura humana, eles cultuavam um Deus que era invisível. Eles não cultuavam a representação humana de um Deus, mas cultuavam o Deus invisível. E por não prestarem esse culto ao imperador é que muitos foram torturados e mortos. Não somente o culto à imagem do homem corruptível, mas Paulo fala do culto a aves, quadrúpedes e répteis. E é interessante também, voltando ao contexto de Roma, a águia era símbolo da Roma antiga. A águia era usada como insígnia das legiões romanas. Não somente a águia, diversos animais eram símbolos de legiões romanas. Javalis, touros, elefantes, escorpiões. Muitos desses animais eram retratados nos escudos, nos estandartes, de acordo com os títulos das diferentes legiões. Ou seja, a própria estrutura do poder de Roma era que exigia essa adoração à criatura em vez do Criador. O culto à figura humana, o culto a animais. Era a própria estrutura de poder de Roma que exigia esse culto à criatura e não o culto ao Criador. E o que Paulo vai dizer acerca da reação de Deus a tudo isso? Nos versos seguintes, no verso 24 a 27, nós vemos a reação de Deus a essa exigência de culto do Império de Roma. Verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza,
homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E mais uma vez, parece que Paulo está de fato falando de Roma, do poder, da estrutura de poder de Roma. A família imperial era conhecida por seus vícios e por seus pecados. A casa de César era fonte dos mais diversos boatos em relação a seus vícios e seus pecados. Há um autor do primeiro século chamado Suetônio, que escreveu uma obra chamada As Vidas dos 12 Césares, onde ele conta sobre a vida dos imperadores, dos Césares, e acerca de Nero, o imperador da época da escrita dessa carta. Ele escreve que Nero mantinha relações sexuais com homens e mulheres. Nero mandou castrar um jovem e casou-se com ele como se fosse mulher, o tratou como mulher. E há relatos de que Nero teria tido relações, inclusive, com sua própria mãe. Veja como a descrição que Paulo faz aqui da imundícia, da desonra do corpo, das paixões infames, da torpeza, parece mais uma vez que ele está de fato falando de Roma, da estrutura de poder de Roma. Ela é o que é esse ente, esse que Deus jogou, né, direcionou aos vícios do seu próprio coração. A estrutura do poder de Roma é isso que Paulo está dizendo, que Deus entregou às suas paixões, entregou aos vícios do seu coração. Porque a casa de César era conhecida por seus vícios e por suas torpezas. O autor fala no livro o seguinte: um cristão em Roma, ou seja, o destinatário dessa carta, ouviria essa passagem relacionando-a com o seu dia a dia. Na capital do império, seria comum ele ver a marcha de uma corte da guarda pretoriana desfilando com a insígnia da unidade, o estandarte e os escudos adornados com a imagem de um escorpião pelas ruas estreitas, e, ao mesmo tempo, conhecer as fofocas que viriam da casa imperial de César. O argumento do autor é que o cristão leria essa passagem, ouviria essa passagem e associaria ao seu contexto, ao ver o império exigindo culto a si, né? Ele tendo que reverenciar as legiões com seus escudos de animais, né? Tendo que prestar a sua lealdade a Roma, ao mesmo tempo ouvindo das fofocas da casa do imperador, sobre as suas torpezas, as suas práticas, né, desonrosas e pecaminosas. Portanto, a intenção de Paulo é mostrar que essa ira de Deus era direcionada à autoridade em Roma. A própria estrutura de poder de Roma é que estava debaixo dessa ira de Deus. E aí nós vemos como a mensagem que Paulo traz na carta aos Romanos, dentro desse contexto, é uma mensagem política, é uma mensagem que se destina a ser aplicada na política, na vida pública, né? Porque o cristão que ouviria essa mensagem faria relação com a vida pública, com aquilo que ele via na capital do império. É uma mensagem altamente subversiva, não no sentido negativo da palavra, mas no sentido de abalar as próprias estruturas do poder, de um poder maligno, de um poder, né, que estava debaixo da ira de Deus. Mas é importante ressaltar que a intenção de Paulo não é declarar guerra armada a Roma, ou simplesmente propagar uma rejeição da autoridade por completo, uma desobediência irrestrita à autoridade, mas transmitir uma mensagem muito mais poderosa. Transmitir a mensagem de que no contexto de Roma, nesse contexto no qual o imperador exigia culto a si, exigia ser reconhecido como Senhor, Paulo afirma que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, verso 9. Diante desse contexto, Paulo instiga, incita e exorta os cristãos em Roma a confessarem não o imperador, não Nero como Senhor, mas Jesus como Senhor. E em seu coração crer
que ele foi de fato ressuscitado dentre os mortos. O cristão, então, em Roma, que receberia essa carta, ao ler essas palavras tão subversivas à estrutura imperial, com certeza teria muito medo de que essa carta chegasse às mãos dos soldados imperiais, né? Ou da guarda imperial, dos agentes secretos do imperador, por esse conteúdo altamente subversivo da carta aos Romanos. E a partir desse ponto, então, irmãos, tendo essa compreensão de que Paulo tem em mente a estrutura de poder de Roma, ao fazer menção a tudo isso, né, nós voltamos agora à passagem que nós lemos anteriormente, a passagem lá de Romanos 13, versos 1 e 2. Como falamos, essa passagem não raramente é usada para passar a mensagem de que o cristão deve simplesmente submeter-se, conformar-se diante de um Estado iníquo, diante de um governo autoritário, de um governo totalitário. Mas, à luz do que vimos até agora, nos questionamos, seria essa a intenção de Paulo? Seria essa a intenção de Paulo? Simplesmente conformem-se, sujeitem-se a essa autoridade que está debaixo da ira de Deus pelas suas torpezas, pelas suas impurezas, imoralidades. Aqui nós vemos, nesses versos que nós lemos de Romanos 13, como Paulo dessacraliza as autoridades constituídas. Ele tira esse aspecto sagrado, santo, ou superior, né, ou divino das autoridades. Paulo vai atribuir somente a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo poder e autoridade que são inerentes, que são próprios de si. O poder e a autoridade estão em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que Paulo aqui nesse versículo 1 de Romanos 13 reconhece que há autoridades instituídas por Deus sobre nós, ele não nega, ele não propaga então uma anarquia, uma defesa de que não hajam autoridades, ele reconhece que há autoridades instituídas por Deus. Ele ensina que são a essas autoridades instituídas por Deus que nós devemos nos sujeitar. Em outras palavras, o cristão deve se sujeitar às autoridades instituídas por Deus. O cristão não deve sujeição às autoridades que extrapolam aquilo que Deus lhe confiou como atribuições. A autoridade que é extrapolada àquilo que Deus não confiou à autoridade não é autoridade instituída por Deus. Não são atribuições legítimas. Ou seja, as autoridades que não executam apropriadamente suas funções deixam de ser autoridades constituídas por Deus. Isso parte do princípio de que o único que tem todo o poder, o único que tem poder e autoridade absolutos, a quem nós devemos uma sujeição irrestrita, sem qualquer questionamento, é Deus. As autoridades que foram por ele instituídas estão debaixo dessa autoridade que é, sim, absoluta, que é irrestrita, que é de Deus. E lembrando um pouco do contexto que nós vimos no início, o contexto da composição da igreja de Roma, uma igreja multiétnica, né? Pessoas de diversos contextos, de gentios e judeus, né? Lembrando desse contexto da igreja de Roma e desse propósito de Paulo em mostrar como todos são iguais, judeus e gregos são alvos da mesma graça, nesse propósito de nivelar todos debaixo da graça salvífica de Deus, Paulo faz a mesma coisa com relação às autoridades. Aqueles que estão investidos de autoridade não têm autoridade inerente de si, eles não são superiores aos demais, porque essa autoridade deriva de Deus, que é o único que tem poder e autoridade inerentes de si. Um comentário de um teólogo chamado Karl Barth, um teólogo reformado suíço do século XX, que inclusive ficou muito conhecido por fazer uma oposição ferrenha ao regime nazista, mas antes mesmo do início da guerra, antes mesmo do regime se mostrar o terror que foi, ainda antes ele já fazia oposição ao regime. Ele comenta o seguinte: aquele de quem procede todo o poder e por meio de quem toda autoridade existente é estabelecida, é Deus,
do Senhor, o Deus desconhecido e abscôndito, o Criador e o Redentor, o Deus que elege e rejeita. Isso significa dizer que os poderes constituídos são medidos tendo Deus por referência, assim como são todas as coisas humanas, temporais e concretas. Deus é o seu princípio e seu fim, sua justificação e sua condenação, seu sim e seu não. O que esse teólogo diz aqui, assim como todas as coisas humanas devem ser julgadas à luz de Deus e da sua palavra, também as autoridades instituídas devem ser julgadas tendo como referência Deus e a sua palavra. Eles não são absolutos em si. Deus é a sua referência. Deus é a medida e a vontade dele revelada nas Escrituras. É interessante notar também como, nesses textos que nós lemos aqui de Romanos, capítulo 1, capítulo 13, Paulo nunca usa a palavra poder, a palavra que nós falamos que era comum ao contexto de Roma. Essa palavra poder nunca é usada por Paulo em referência ao império, à estrutura imperial, às autoridades do império. Paulo sempre emprega a palavra poder exclusivamente em relação a Cristo e a mensagem do Evangelho. E é interessante, né, notar isso no nosso contexto em que o símbolo da autoridade governamental é a praça dos três poderes. Né? Mas Paulo nunca usa a palavra poder para se referir às autoridades. Ele atribui poder a Cristo e à mensagem do Evangelho. Num contexto como o nosso, né, que nós sempre temos que ficar cheio de dedos para se dirigir a uma autoridade, são tantos pronomes de tratamento que a gente até nem sabe qual usar para as autoridades. Né? É interessante ver como Paulo usa uma expressão genérica para se referir às autoridades. Autoridades superiores. Todos os tratamentos de honra são dirigidos a Cristo. É conveniente também lembrarmos aqui, meus irmãos, dentro dessa mensagem de Paulo, o exemplo dos apóstolos. Os apóstolos, na passagem de Atos 5, quando eles são presos pelo sumo sacerdote, pelos saduceus, pelos sinais e prodígios que faziam. Vejam, os apóstolos, eles se submetem à prisão. Eles se deixam ser presos. Eles não reagem. Eles não têm uma reação armada à autoridade constituída para não serem presos. Eles se submetem. Não promovem violência contra as autoridades, mas pacificamente respondem ao sacerdote, né, que lhes ordenou que não anunciassem mais o nome de Cristo. Eles pacificamente respondem: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas é também relevante e importante nós reconhecermos que essa linha divisória entre uma autoridade legítima e uma autoridade ilegítima à luz de Deus e da autoridade que provém dele, traçar essa linha é muito difícil. Traçar essa linha divisória exige e requer profunda sabedoria. Porque muito facilmente nós damos vazão aos sentimentos também pecaminosos do nosso coração de rebeldia contra as autoridades. Mas, ao mesmo tempo, a Escritura nos leva à sabedoria de reconhecer a autoridade que é legítima, que de fato provém de Deus dentro dos governos e do Estado. Então, a pergunta que devemos nos fazer, meus irmãos, então, diante de tudo isso é: como saber se uma autoridade é legítima? Como saber se de fato a autoridade está exercendo a autoridade que lhe foi confiada por Deus? Ela está exercendo de fato as atribuições que lhe cabem à luz da autoridade que Deus lhe concedeu. Temos que reconhecer a legitimidade das autoridades, de que elas existam para a ordem, para a promoção da ordem na sociedade, mas ao mesmo tempo, em que momento ela deixa de ser legítima? E isso é difícil. Isso requer sabedoria. Isso requer instrução e direcionamento da parte de Deus. Mas Paulo também vai nos trazer ensinamento quanto a isso. Ainda no capítulo 13,
nós lemos os versos 1 e 2, mas nos versos seguintes, de 3 a 5, Paulo vai nos dar um indicativo do que é a legitimidade das autoridades governamentais. Quais são as suas atribuições? Verso 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Verso 5. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Paulo reconhece, então, meus irmãos, a legítima autoridade estatal, governamental, em punir o mal. E mais que isso, se utilizar da espada para isso. A espada que era instrumento não de tortura, mas de aplicação da pena de morte. Paulo é muito claro quanto a isso. E de forma complementar, o Estado que pune o mal, que pune a prática do mal, recompensa o bem. Portanto, o ensinamento de Paulo aqui aos Romanos ecoa o ensinamento de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 14, onde ele diz que as autoridades foram enviadas por Deus tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Paulo reconhece, então, a legitimidade da autoridade estatal nisso, na recompensa do bem e na punição do mal. O verso 4 que nós lemos, um detalhe interessante, é que a palavra ministro aparece aí 2 vezes. A autoridade é ministro de Deus. Ele fala por 2 vezes. E a palavra ministro, que aparece aqui no verso 4, de forma muito interessante, é a mesma palavra para diácono no Novo Testamento. Ou seja, a palavra aplicada ao diácono é aplicada ao governo enquanto ministro de Deus. Diácono enquanto sinônimo de serviço. Esse é o significado da diaconia, o serviço. Paulo está dizendo então que a autoridade deve agir como servo dos demais. A autoridade deve ser serva dos demais. E de fato, o Estado que pune efetivamente o mal está prestando um serviço aos que praticam o bem. Paulo bem expressa aqui que o próprio temor da punição na prática do mal inibe a prática do mal. O Estado que efetivamente pune o mal, ele presta um serviço aos que praticam o bem, pois a punição inibe a prática do mal. A punição gera um contexto de segurança e de confiança a todos. Mas, irmãos, então, diante de um governo que já perdeu a sua legitimidade, deixou de ser uma autoridade instituída por Deus, se reconhecemos, dentro de algum contexto em que essa é a realidade, o governo já perdeu a sua legitimidade diante da autoridade que Deus lhe confiou, aquele que já extrapolou a sua esfera de ação que Deus lhe confiou. O que o cristão deve fazer? Como reagir? Qual deve ser a postura do cristão? Irmãos, assim como os apóstolos fizeram, assim como os apóstolos lá em Atos 5 fizeram ao sumo sacerdote, aos saduceus, o cristão, diante de uma autoridade que é ilegítima e já deixou de ser autoridade instituída por Deus, deve confrontá-la, deve exortá-la, deve, se necessário,
desobedecê-la e se valer de meios justos e lícitos para destituir essa autoridade. Assim como os apóstolos fizeram, não promovendo a violência, se sujeitando, se submetendo à prisão, mas importando obedecer antes a Deus do que aos homens. E naquilo que é a esfera lícita de ação, buscar os meios para destituir essa autoridade. Como vimos no próprio contexto brasileiro. Já houveram impeachments, na história da nossa nação. São meios legítimos, meios lícitos para destituir uma autoridade. Os apóstolos não recorrem à violência, mas se submetem. Se permitem ser presos, mas entendem que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Um outro teólogo chamado N.T. Wright, teólogo inglês da nossa era, ainda vivo, diz o seguinte, comentando a carta aos Romanos: Paulo aclama a seus leitores que obedeçam às autoridades, mas isso é mais subversivo do que muitas vezes se imagina. Os dominantes não são divinos. Eles devem responder a Deus. Deus quer ordem, não caos. Não há menção aqui de ultrapassar a tirania oficial dos governantes indicados, apenas para tê-los trocados pela tirania não oficial dos bárbaros, dos fortes ou dos ricos. Ou seja, Paulo não defende a anarquia, o caos, a tirania não oficial dos bárbaros, dos fortes ou dos ricos. A revolução que Paulo tem em mente é mais profunda do que mera desobediência civil. É sobre dar ao Messias davídico a submissão total que nos seus dias era exigida por César. Afinal de contas, César matou Jesus, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Se Jesus era verdadeiro rei, César não o era. Paulo, meus irmãos, então, não exige dos cristãos nada além do que, de fato, obediência às autoridades, mas afirmar o senhorio de Cristo acima do senhorio das autoridades é a mensagem subversiva que Paulo traz aos cristãos de Roma. Afirmar o poder, a supremacia de Cristo, o poder da mensagem do Evangelho de Cristo, é a mensagem subversiva que nos faz colocar em ordem apropriada as coisas. A autoridade de Deus, a autoridade do seu Filho Jesus Cristo que reina, é a autoridade suprema acima de toda e qualquer autoridade terrena. Para finalizar, irmãos, o nosso estudo, então, a partir disso que nós comentamos aqui, conversamos, a minha pretensão é encerrar esse estudo, então, fazendo algumas afirmações teológicas acerca do tema e concluindo, então, o estudo a partir do que vimos. Em primeiro lugar, a mensagem do Evangelho, portanto, tem implicações para todas as esferas da criação, incluindo questões políticas. A mensagem do Evangelho não é apolítica, mas ela se aplica a todas as esferas da vida humana, inclusive a esfera da vida pública. A supremacia de Deus e do seu Cristo deve ser proclamada sobre os poderes, na verdade, autoridades constituídas. Todos, sem exceção, devem se dobrar perante o Messias, Jesus, morto e ressuscitado. Essa é a primeira afirmação que nós devemos fazer. A mensagem do Evangelho, ela é política. Ela se aplica à política. Todos, sem exceção, devem estar sujeitos à autoridade de Deus e do seu Cristo. Em segundo lugar, atribuir esse poder que é de Deus às autoridades constitui, de fato, a idolatria do Estado, que é o título do livro. A idolatria do Estado é atribuir ao Estado o poder que é de Deus. Da mesma forma, atribuir ao Estado o papel de redenção do homem constitui idolatria do Estado. Depositar as esperanças do homem no Estado é a idolatria do Estado. E é isso que nós vemos. As pessoas buscam no Estado o que as Escrituras ensinam que deveria ser buscado em Deus.
segurança, saúde, prosperidade, paz. Todas essas são bênçãos que Deus promete conceder a um povo obediente. Segurança, paz, prosperidade, saúde. Mas nós não as buscamos mais em Deus. Nós buscamos e esperamos receber tudo isso do Estado Todo-Poderoso. E isso é idolatria. Essa é a idolatria do Estado. Nós transformamos o Estado na nossa religião. O nosso sacramento agora é o voto. É o depósito da urna. E essa é a segunda afirmação teológica que fazemos. Terceira afirmação, Deus institui as autoridades. Isso é fato. Isso não pode ser negado. Mas ele delimita a sua esfera de influência e de atuação. O Estado não pode tudo à luz das Escrituras. O Estado deve encontrar em Deus o seu referencial de bom e mal, e incentivar o que é bom e punir o mal. Em quarto lugar, quarta afirmação, devemos respeitar as autoridades na sua esfera legítima de atuação, e não quando se tornam a besta que emerge do mar, a besta que demanda controle e poder totais, que demanda adoração, que demanda que você abandone a Deus e espere dele todas as bênçãos, a redenção. Nesses casos, a autoridade deve ser legitimamente confrontada de toda forma. Quinto lugar, quinta afirmação. A Escritura nos diz, lá no Salmo 2, o Salmo 2, o Salmo 2, o salmista nos diz que Deus ri e zomba dos reis e príncipes que se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, que é Cristo. Salmo 2, verso 4 diz, ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Zomba de quem? Verso 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. A Bíblia nos diz que Deus ri e zomba desses reis e príncipes que se levantam e exigem a adoração a si. Se Deus ri e zomba, por que não faríamos nós o mesmo? Quando rimos e zombamos desses, não estamos demonstrando malícia ou simplesmente uma visão ingênua e simplória do mundo que nos rodeia. Quando rimos e zombamos deles, nós demonstramos uma confiança no Deus Supremo, que de fato constituiu o seu rei, o seu ungido, que é Jesus Cristo. Nós demonstramos uma confiança suprema naquele que é o Deus que dos céus tudo vê o que se passa na terra. E ri, e zomba. Em sexto lugar, o Evangelho de Jesus Cristo está acima de toda e qualquer ideologia ou viés político. O Evangelho está acima de qualquer viés político, qualquer ideologia. Veja que sequer falamos aqui sobre posições políticas. Sequer falamos aqui de direita ou de esquerda. A mensagem do Evangelho é suprema e está acima de tudo isso, de toda e qualquer ideologia ou viés político. A mensagem do Evangelho ela não se adapta a esses esquemas políticos. A mensagem do Evangelho ela não se adapta à sua convicção ideológica, à sua visão política. Pelo contrário, a mensagem do Evangelho julga todas as visões políticas, todas as posições ideológicas, à luz do reinado supremo de Cristo. E por fim, meus irmãos, sétima e última afirmação teológica que nós fazemos é, como Paulo ensina em outra carta, a carta a Timóteo, devemos orar em favor das autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. É dever e papel nosso também orar pelas autoridades. Mesmo por meio de autoridades ímpias, Deus pode conceder vida tranquila e mansa ao seu povo. Deus pode fazer isso. Portanto, irmãos, não deixemos de orar pelas autoridades.
Um teólogo britânico do século XX chamado Leslie Newbigin, ele diz o seguinte: a igreja primitiva não se enxergava como uma sociedade religiosa privada que competia com outras para oferecer salvação pessoal a seus membros. A igreja primitiva se considerava um movimento lançado na vida pública do mundo, desafiando o culto público do império, reivindicando a lealdade de todos, sem exceção, até mesmo do imperador de Roma. Que assim seja também, meus irmãos, a igreja dos nossos dias. Amém?